Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, podemos nos encontrar para mais esse dia de culto, esse culto de meio de semana, que tanto agrada ao nosso coração, mas antes de tudo, alegra o coração de Deus. O Salmo 40, versículo 8, nos fala assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Qual a sua alegria? Quais são as suas fontes de alegria? Eu espero que a maior delas e a melhor delas seja fazer a vontade do Senhor. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Jesus certa vez disse: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer mostrar o seu amor a Deus, o seu amor a Jesus? Seja obediente, faça aquilo que Ele quer, ande de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado pela oportunidade que temos de te louvar. E abençoa-nos, ó Deus, em todos os momentos desse culto. Que tudo, de fato, venha agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar agora com o hino 416 do cantor cristão Filhos da Luz. Nós somos os filhos da luz, que experimentamos, que desfrutamos do perdão do Senhor. Louvemos então ao Senhor com esse hino. Irmãos, nós vamos ter agora o nosso tempo de intercessão, momento em que nós podemos orar uns pelos outros, podemos colocar diante de Deus as nossas
dificuldades, nossos problemas, nossos desafios e pedir a bênção e o cuidado do Senhor. Ore a Deus juntamente comigo nesse momento. Deus bendito, Tu és maravilhoso, grandioso, Tu és soberano, mas também Tu tens toda a sabedoria e bondade. E é esse Deus que nós conhecemos e amamos, que nós intercedemos agora, ó Pai. Colocamos diante de Ti as nossas orações e as nossas súplicas. Sabemos que Tu estás perto, interessado em tudo aquilo que acontece em nossas vidas e Tu te importas com cada um de nós. Por isso, ó Pai, nós trazemos esses pedidos e colocamos diante do Teu altar. Queremos entregar a vida do pai do Ananias, ó Deus, que está enfermo, está passando uma situação difícil. Venha cuidar, ó Deus, desse Senhor. Venha trazer um renovo no seu espírito. Ajude, ó Deus, a superar esse momento. Abençoe a família também, no cuidado com ele, no tratamento dele, ó Pai. Senhor, que a tua bênção, a tua provisão esteja sobre a vida de cada um. Também coloco a vida da Selma, a cunhada da irmã Vânia, o pai, que tu cuides dela também, está hospitalizada, venha agir na vida dela, ó Deus, ajudando-a, curando, ó Pai, sendo assim da tua vontade, do mal que está afligindo-lhe o coração. Traga paz, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, nesse tempo de dificuldade que ela está passando, ó Deus. Venha ajudá-la, venha fortalecê-la, venha cuidar dela nesse momento. Também, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida de todos os casais da nossa igreja. Seja os casais casados, seja os casais que estão namorando ou noivando. Ó Deus, venha abençoar. Aqueles casados, ó Deus, eu peço que Tu venhas fortalecer os laços do casamento, a compreensão do que é o casamento, trazer, ó Deus, orientação para que cumpram a Tua vontade na vida de cada um no relacionamento conjugal. Senhor, venha conduzir, venha suprir e venha, ó Deus, com a Tua bênção, estar trazendo alívio, está trazendo, ó Deus, o conforto e também, ó Deus, está mudando os corações naquilo que se faz necessário. Tome, meu Pai, os casais das nossas igrejas em Tuas mãos. Te louvamos, ó Pai, pela campanha missionária Bíblia para Todos os Povos que tivemos. Foi muito gratificante ver as crianças envolvidas nessa campanha, a igreja abraçando esse trabalho e podendo levantar uma oferta significativa para a compra de Bíblias e envio, Deus, para o campo missionário, para um campo onde há perseguição, onde os crentes não têm acesso à Tua palavra, ó Pai. Abençoe, ó Deus, esse trabalho. Abençoe, ó Deus, o trabalho do missionário que vai receber as Bíblias. E nós queremos Te louvar mais uma vez pela oportunidade que temos de Te servir dessa forma. Obrigado, ó Deus, por tu teres usado a Tua igreja. Obrigado por teres despertado o coração das crianças lá na classe dos juniores para essa campanha. Obrigado pelo envolvimento de cada um, pelo envolvimento da liderança do Ministério Infantil, das líderes das crianças, ó Pai, da classe da IBD. Ó Deus, muito obrigado porque cada um entendeu e abraçou essa obra e pôde contribuir da melhor forma possível. Nós Te louvamos pelas experiências que tivemos. Também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os novos convertidos, aqueles irmãos que estão participando da classe para preparação para o batismo. Senhor, venha cuidar de cada um, fortalecer. Existem alguns impedimentos vão surgindo ao longo da caminhada. O que nós pedimos a Deus que Tu venhas desembaraçar os passos, venha ajudar esses irmãos, ó Deus, no entendimento da necessidade que eles têm de Jesus Cristo.
Abra-lhes os olhos da fé, para que vejam a sua real condição e possam entender que Cristo é o único Salvador da vida delas e venham também receber a Cristo como Senhor, como aquele que vai orientar e dirigir os passos. Ó Deus, venha cuidar, venha também nos abençoar nos momentos que temos ali, como classe, que o teu Santo Espírito continue cada vez mais a nos instruir, Senhor. Senhor, eu venho colocar diante de Ti todos os missionários, todos aqueles que Te servem nos campos missionários, seja no campo estadual, nacional, mundial, ó Pai, e também local através da Tua igreja. Senhor, que Tua bênção também, que os frutos venham, Pai, logicamente de Ti, da nossa pregação. Possamos ver muitas pessoas recebendo a Jesus e crendo em Cristo como Salvador e recebendo a Jesus como o Senhor de suas vidas. Abençoe o trabalho missionário, abençoe cada missionário, que nada venha faltar-lhe, ser o provedor de cada um. Então, assim sendo, Pai, também eu coloco a vida do pastor Irlane, que está fazendo um trabalho missionário agora, nesse tempo, lá no norte do país, e em janeiro vai, de forma definitiva, ir para realizar o trabalho em meio aos ribeirinhos, lá no Pará. Ó Deus, venha abençoá-lo, a ele, a irmã Mayra, ó Deus, cuide, sustente, conduza, ó Pai, que nada venha faltar-lhe e que ele possa encontrar corações acessíveis para receberem a tua palavra, para entenderem a necessidade de Jesus e que também, se algum crente for encontrado nesse tempo, que esses crentes sejam fortalecidos na fé e preparados para o serviço da obra do reino. Ajude, ó Deus, tome, ó Deus, pastor Irlane, em tuas mãos. Coloco agora os enfermos da nossa igreja, ó Pai. Lembro da irmã Docelina, do irmão Antônio, ó Pai. Cuide, ajude, ó Deus, abençoe, ó Pai, nos cuidados que eles precisam ter com a saúde, dê plena recuperação a cada um deles, ó Pai. Também, Senhor, eu coloco a vida da irmã Janaína, as dificuldades, lutas que ela passa com as questões da vida, principalmente relacionadas à família. Senhor, que a tua mão, a tua direção, que a tua provisão e que a tua ação soberana esteja sobre cada uma dessas situações que ela tem vivido, ela juntamente com o irmão Fábio, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida, ó Pai, cuide deles, ó Deus. Também abençoe a irmã Janaína, a questão de sua saúde, obrigado porque tem melhorado, mas algum cuidado ainda precisa ter. Tome, ó Deus, essa irmã em teus braços. Também, Senhor, a irmã Ocilene, obrigado pela vitória que ela teve, por encerrar aquelas sessões de tratamento que ela precisou fazer, ó Pai. E, ó Deus, abençoe de tal forma que ela não tenha mais problemas com essa dificuldade de saúde que ela teve, essa doença considerada grave, ó Pai, mas que ela tenha sido plenamente resolvido e que não venha mais incorrer em nenhum mal na sua vida, ó Pai. Tome, ó Deus, ajude, ó Pai, na sua recuperação e que tudo daqui para frente prossiga, ó Pai, de acordo com o planejado e ela não sofra mais nenhuma consequência desse problema que teve. Também, ó Deus, coloca a vida da irmã Rosilane, em especial o exame que ela precisa fazer, ó Pai, os recursos necessários para que ela faça esse exame, um exame muito caro. Nós confiamos em Tua bondade, entendemos que no tempo certo esse exame vai ser proporcionado para essa irmã. Mas, ó Deus, venha cuidar dela, que ela não venha sofrer tanto, ajude, ó Pai, nas dificuldades, ó Deus, que com esse exame, com os tratamentos específicos, essa irmã possa estar completamente
curada, o seu problema seja definitivamente resolvido. Também, ó Deus, coloca a vida da irmã Jaqueline e suas lutas, dificuldades, problemas que enfrenta. Ajude, ó Deus, essa irmã. Abençoe também na sua saúde, nos tratamentos, nas cirurgias que ainda precisa fazer. Ó Deus, que isso aconteça o mais breve possível, para que ela tenha também os seus problemas resolvidos. Coloca a vida do irmão Manuel, irmã Anacleta, dificuldades de saúde que enfrentam devido à idade, venha ampará-los nesse tempo, ó Deus, da velhice, e que nada venha lhes faltar. Da mesma forma, eu te entrego, ó Pai, a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda também. Ajude essas irmãs, cuide também delas, ó Pai, que as suas necessidades sejam satisfeitas, isso logicamente para a tua honra e glória, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essas irmãs, que as questões relativas à saúde e as outras questões da vida possam ser supridas por Ti, cuidadas por Ti, ó Deus, que elas possam sempre descansar em Ti. Também, ó Deus, eu venho colocar a vida da irmã Janaína. Abençoe, ó Deus, o seu coração, a sua fé. Abençoe, ó Deus, a sua saúde. Ainda está fazendo o tratamento. Tome, ó Deus, essa irmã em Tuas mãos. Cuide para que isso seja resolvido também, ó Deus, de forma definitiva. Nós pedimos essa bênção na vida dela. Obrigado pela recuperação da Dora, do Cristiano, ó Pai. Ela ainda precisa passar por tratamento, mas como é bom ver a recuperação dessa irmã, ó Deus. Cada dia progredindo mais. Obrigado por isso. Obrigado por essa alegria que estamos tendo pela recuperação dela, por essa alegria que a tua igreja está tendo, que os familiares estão tendo, ó Deus. Obrigado por essa graça nas nossas vidas, ó Deus. Tome essa irmã e continue, ó Deus, abençoando também no tratamento que precisa fazer, ó Pai. Senhor, todas essas questões nós colocamos diante de Ti porque confiamos em Ti. Não temos nenhum outro a quem recorrer. Tu és o nosso Deus. Tu és o único Deus a quem realmente nós podemos abrir os nossos corações e entregar tudo a todas as nossas questões. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando, irmãos, nesse momento, cantando um cântico considerado antigo, né? Reunidos aqui só para louvar o Senhor. Nós louvamos ao Senhor, mas também estamos em união. É a comunhão da igreja em culto, louvando a Ti, algo que com certeza agrada o coração, o seu coração, porque o nosso culto sempre será e deverá ser cristocêntrico. É sempre para louvor, honra e exaltação de Jesus Cristo. Então quero convidá-lo a louvar ao Senhor nesse instante, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Louvemos então.
quero convidá-lo agora para nós lermos alguns versículos da palavra do Senhor nessa continuação que faremos dessa conversa teológica em cima, tratando de Provérbios capítulo 28. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6 de Provérbios. Provérbios 28, que serão o meio, né, serão o alvo da nossa conversa, da nossa reflexão nessa noite. Provérbios capítulo 28, versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Nós estamos, irmãos, refletindo sobre as características do perverso. O que nós podemos saber sobre o homem perverso de acordo com a primeira sessão do capítulo 28 de Provérbios, que trata justamente sobre o homem perverso, né? O homem mau, aquele homem que nega Deus na sua vida, que resolve em seu coração não andar segundo a orientação, segundo os caminhos do Senhor. Então, aqui no versículo 4, que nós vamos reler, nós encontramos claramente a seguinte orientação: não elogie o perverso, mas mostre a sua indignação contra o perverso. Não elogie. Elogiar o perverso, nós sabemos que é incentivar ao perverso a continuar com a sua perversidade. Mas nós precisamos mostrar a nossa contrariedade com aquilo que esse perverso está fazendo. Então, revendo aqui o versículo 4, nós encontramos: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Irmãos, por que tem tanta gente se lançando à perversidade nos nossos dias, fazendo tanta coisa errada? Por que o homem atual, ele se afastou tanto de Deus, a ponto de negar qualquer coisa que se relaciona com Deus, que se relaciona à vontade de Deus? Por que os perversos têm se multiplicado tanto? Por que essa corrupção é tão endêmica, está em todo lugar de uma determinada região? Por que isso está acontecendo? Está se espalhando, se espalha de uma maneira tão rápida e tão violenta? Por que também nós temos tanta violência? Em todo lugar nós encontramos isso, mas em todos os lugares do mundo. O mundo está violento. O homem perverso em si, ele é violento. Então nós vemos violência em todo o canto. Sabe por que isso acontece? Porque os criminosos, aqueles perversos, eles têm plena convicção que não serão punidos. A impunidade é o maior incentivo para a perversidade, para a criminalidade. E a Bíblia ensina isso. Infelizmente, nós vivemos num contexto tal de relativização de valores importantes, valores cristãos, essa negação do cristianismo nessa sociedade pós-cristã não tem melhorado a sociedade. Ao contrário, as pessoas estão se entregando cada vez mais a práticas bárbaras. Estão se entregando cada vez mais à barbárie, à satisfação de suas necessidades sensuais, físicas,
sem se importar se elas são certas ou erradas. É isso. Então, as pessoas querem, não se importando com ninguém, querem se satisfazer. Então, para isso, eles se tornam violentas, se tornam criminosas, certo? Mas o grande problema, o que poderia servir como uma barreira para o progresso, para o avanço da perversidade, da criminalidade, seria realmente o justo castigo. Mas não é isso que nós temos encontrado nos nossos dias. Quantos homens perversos, notadamente perversos, julgados e condenados, estão soltos por aí. Isso só estimula ainda mais a criminalidade. Começa lá nos altos escalões e vão também e chegam lá nos mais baixos. Mas é isso que tem acontecido no nosso país, em particular. A impunidade tem feito com que a perversidade se multiplique. Porque quando se afrouxa a lei, isso acaba premiando os perversos. Antes, o que era muito claro em termos de lei, hoje já é reinterpretado. Então, nós temos aqueles que deveriam trazer a compreensão, assegurar a prática da lei. Hoje, esses próprios homens reinterpretam a lei para benefício próprio ou para benefício de alguns que lhes são muito chegados, né? Aqueles que eles recebem muito bem, mesmo sendo criminosos. Então, esses responsáveis de serem os guardiães da lei acabam reinterpretando a lei para beneficiar alguns que são visivelmente, notadamente perversos e criminosos. Com isso, a criminalidade tem se multiplicado. Com isso, as pessoas de bem estão se tornando cada vez mais raras. Com isso, a honestidade, que é um valor importante para o convívio social, não tem recebido a devida atenção. Ser honesto hoje em dia não é mais uma questão de caráter, né? Não é mais tão premiado, né? Não é mais tão valorizado. E acho que essa palavra é mais importante, não é mais tão valorizado. Então, aqueles que criam mecanismos, aqueles que criam esses esquemas para escapar do rigor da lei, acabam contribuindo para o crescimento da iniquidade. Ou eles escaparem, ou então fazer com que aqueles que são próximos escapem do rigor da lei. Então, uma reinterpretação, há um jeitinho, e tudo isso é uma situação pecaminosa. Isso é o lado do mundo que Deus, logicamente, odeia. E nenhuma pessoa de bem realmente olha com bons olhos. Por outro lado, né, graças a Deus por isso, aqueles que andam retamente, aqueles que observam a lei, aqueles que repudiam, rejeitam firmemente, veementemente o relativismo moral dos perversos, acabam agradando ao Senhor. Não tem como, meu querido irmão, meu querido amigo que está nos assistindo, você querer observar a lei e, ao mesmo tempo, se tornar uma espécie de relativista, trazer o relativismo para as questões morais do homem. O relativismo prega, você já sabe disso, que nada é certo ou errado, vai depender do contexto. Por isso que muitos querem justificar atitudes perversas
através das mais estapafúrdias explicações possíveis. Então vão arrumar desculpas para os atos maus do homem através de várias situações da sociedade. Mas o homem, na realidade, quando ele age de forma perversa, ele dá vazão à perversidade que está no seu coração. Precisamos resistir, como sociedade brasileira, ao relativismo moral. Hoje em dia, aquilo que é errado não é mais tão errado. E aquilo que é certo não é mais tão certo. Eu tenho visto claramente que pessoas perversas têm sido idolatradas, têm sido colocadas no mais alto patamar da fama, do reconhecimento, enquanto que aqueles que buscam andar de forma correta, andar de forma reta, não são olhados tão bem assim, não são tratados da mesma forma. Então, respeitar a lei também é se indignar contra aqueles que violam a lei. Então, elogiar o perverso, ou como diz o versículo 4, louvar o perverso, isso desampara a lei, não é? Amar a lei significa nessa atitude firme de odiar o mal, de odiar a perversidade, de intolerância em relação ao erro. Mas, pastor, essa não é uma pregação cristã. A pregação cristã não ensina o perdão? Com certeza. Mas também a mesma pregação cristã ensina que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pode até ser perdoado, mas ele vai ter que sofrer as consequências dos seus atos. Por que as pessoas precisam sofrer as consequências dos seus atos se foram perdoadas? Em primeiro lugar, muitas vezes para preservar a sociedade de alguma atitude hipócrita, não é? Eu tenho visto que muitos, quando são colocados em prisões, procuram logo dizer que se tornaram evangélicos, para de repente ter algum benefício com isso, né? É uma atitude hipócrita, ok? Então, a sociedade precisa ser preservada do homem mau. Mas também a sociedade precisa aprender que qualquer atitude fora da lei vai ser punida. Isso, logicamente, vai preservar a sociedade de ter o que nós temos hoje, essa multiplicação da criminalidade, não é? Da criminalidade. Então, quem realmente ama a lei, quem realmente preza pelos valores corretos, acabam repudiando aqueles que torcem a lei, rejeitando não somente aqueles que fazem atos criminosos, mas aqueles que defendem e deixam essas pessoas impunes, porque torcem a lei para beneficiá-las. Não é? Então, com a mesma força, meu querido irmão, meu querido amigo, que eu e você, que eu espero que seja uma pessoa de bem, eu e você praticamos a verdade, nós precisamos evitar a mentira, evitar qualquer coisa que possa beneficiar um criminoso. Com a mesma veemência que nós aprovamos o bem, nós devemos rejeitar o mal. Essa deve ser a nossa atitude. Essa é uma atitude saudável. Esse tipo de atitude é que impede o avanço do mal. Porque do jeito que nós estamos, vai chegar um tempo que a criminalidade vai tomar conta. Então você não vai poder mais sair para trabalhar, conforme tem acontecido já em muitos lugares. Você não vai poder mais ter um tempo de lazer com a sua família. Você não vai poder mais sair da porta, sair para fora de sua casa. Vai ter que se acastelar
dentro da sua casa, não é? Como se a casa fosse um castelo, fosse uma fortaleza, para poder se defender do homem mau, já que a lei está sendo torcida e tem beneficiado a criminalidade. Então o Brasil, aqueles que detêm o poder de aplicar, de interpretar e aplicar a lei, eles estão fazendo um grande desserviço para a nossa nação. O Brasil pode chegar a se tornar assim. Podemos voltar ao tempo da barbárie, em que as coisas se resolviam sempre à força, era a lei do mais forte. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Temos que orar muito pela nossa nação, temos que orar muito pelos nossos governantes, para que cada vez mais leis justas sejam feitas, mas também sejam aplicadas. E essas leis injustas, que beneficiam o imoral, que beneficiam o perverso, elas não possam passar. Nós não podemos nos alegrar com aquilo que Deus proíbe, nem nos entristecer com aquilo que Deus aprova. Então nós precisamos nos entristecer com tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós devemos nos alegrar com todas as ações humanas que agradam ao Senhor. Ok? Muito bem. Vamos reler o versículo 5. O versículo 5 nos diz assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Sabe qual o problema da perversidade? É a falta de se buscar ao Senhor. Aquele que busca ao Senhor entende aquilo que é justo. Aquele que busca ao Senhor sabe aquilo que é certo, porque tem o Senhor como referência. O problema da humanidade é que já há muito tempo ela deixou de buscar em Deus a referência para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Os homens estão tentando criar leis de acordo com as suas próprias ideias. Só que o coração do homem é perverso, é mau. Então essas leis criadas ou baseadas no próprio homem como referência acabam se tornando leis fracas, injustas, e que acabam premiando a perversidade. Né? O pai do positivismo, Augusto Comte, ele disse assim: o maior problema da humanidade é a ignorância. Então, de acordo com esse pensador, né, ele é quem influenciou, irmãos, aquele lema que está escrito na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Esse é o pensamento positivista. Muito bem. De acordo com esse pensamento de Augusto Comte, com essa teoria que ele fundou, essa linha filosófica, o conhecimento é que resolve os problemas da humanidade. Então, se a pessoa conhecer, né, isso me lembra muito o tempo uma luta nos tempos bíblicos do Novo Testamento, a luta que aqueles irmãos da igreja, os apóstolos, tiveram com o gnosticismo. Né? Lembra muito o gnosticismo. O gnóstico achava que o simples conhecimento de leis espirituais, de coisas que eram escondidas aos olhos dos outros homens, é que trariam algum tipo de salvação. Não é? Uma coisa completamente estranha ao cristianismo. De uma certa forma, baseado nessa ideia, Augusto Comte dizia o seguinte: o conhecimento é capaz de resolver o problema dos homens. Isso influencia tanto a nossa sociedade que nós achamos que a educação vai resolver todos os problemas humanos. Não é? Eu tenho falado isso algumas vezes lá na igreja. Então, querem jogar para a educação a solução de todas as mazelas sociais. Mas será que é a simples informação
que vai fazer com que o ser humano se transforme. Irmãos, a gente vê pessoas muito bem instruídas, que estudaram nas melhores escolas do Brasil e do mundo, cometendo crimes hediondos, matando crianças, conforme acompanhamos não muito tempo aí. Pessoas abastadas, vivendo em prédios luxuosos, com nível de conhecimento maior do que a média da nossa sociedade, com o nível de educação que tiveram lá em cima, comparado com a grande maioria dos brasileiros. Mas isso trouxe alguma mudança? Isso trouxe alguma transformação? Não trouxe. Não é o conhecimento, não é a educação que vai trazer algum tipo de transformação. O século XX foi um século reconhecidamente em que a cultura se desenvolveu, o conhecimento científico se desenvolveu, houve muito progresso científico, mas foi um século que vivenciou 2 guerras mundiais. Isso mostra que não é o conhecimento, não é a educação que traz algum tipo de transformação. Muitas vezes a própria educação, o próprio conhecimento acaba levando os homens ainda a loucuras muito maiores, conforme nós vimos nessas guerras, né? O conhecimento humano sendo usado para produzir armas poderosas, armas que eram capazes de exterminar uma população inteira, conforme aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 2 cidades que foram destruídas por bombas atômicas. Então, não é o conhecimento que traz algum tipo de melhora para a sociedade em termos morais. Não é a educação que, de fato, vai afastar o homem da sua perversidade. Né? Sabe por quê? Porque não é a cultura que faz com que o homem entenda o que é justo. Esse entendimento do que é justo não é aprendido nos bancos escolares ou em cursos avançados de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Não é? O homem mau, o homem perverso, devido à corrupção do seu coração, a sua mente se torna fechada para a compreensão daquilo que é realmente justo. Mas aquele que é piedoso tem esse discernimento. O homem que busca ao Senhor, que busca agradar ao Senhor, tem um nível de conhecimento extremamente superior ao homem mais culto que tem existido nessa terra, mas que não tenha buscado a Deus. Ele não consegue entender. Porque o homem que busca a Deus, mesmo que nunca tenha sentado nos bancos de uma escola, ele tem os olhos, ele tem a mente iluminados pela lei de Deus. O homem que busca o Senhor, ele é guiado pelas verdades de Deus. Por isso ele compreende mais a respeito da justiça do que o melhor jurista que já tenha existido nessa face da terra, do que o maior sábio que já tenha pisado nesse chão, mas que não buscou ao Senhor na sua vida. Então não é o conhecimento, não é a informação, não é a cultura que faz com que o homem entenda o que é justo,
mas é a busca pelo Senhor, é a busca pela sua verdade, é a busca pela sua vontade. Deus, de fato, é a fonte de todo saber. Deus é a origem de todo bem. Em Deus, nós encontramos aquilo que nós precisamos fazer. Encontramos orientações para a nossa vida, para agir de forma correta, para agir de forma acertada. Nele, no Senhor, nós encontramos a verdade, encontramos a justiça, encontramos o entendimento a respeito da vida, a respeito dos procedimentos que precisamos ter em meio à nossa sociedade. Fora de Deus, irmãos, reina as trevas. Fora de Deus reina a injustiça. Fora de Deus reina a opressão. Por mais questionadas que tenham sido, e eu acredito que mereçam sim ser questionadas e criticadas, mas as sociedades mais justas ainda que já existiram foram as sociedades cristãs, foram aquelas sociedades baseadas na palavra do Senhor. Ok? Vamos ler também o versículo 6. O versículo 6 fala assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Não é? Falar isso hoje em dia na nossa sociedade soa estranho, soa como sendo algo meio que tolo, como uma tolice, né? Se alguém falar assim, e é o que o texto está nos dizendo, melhor é ser pobre e íntegro do que ser rico e perverso. A pessoa é capaz de rir na nossa cara, dado ao distanciamento que as pessoas estão de Deus. Mas é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. É melhor você ser íntegro e pobre do que você ser rico e ao mesmo tempo perverso. Irmãos, não é pecado ser rico, de forma alguma. Também não é uma virtude ser pobre. Não é? Alguém pode achar, então, eu vou ser pobre, eu vou dar todos os meus bens, eu vou viver em pobreza, porque a virtude é uma pobreza. Não é isso que a Bíblia está falando. Também a Bíblia não está dizendo que ser rico é um problema moral grave, ser rico é estar distanciado da vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O problema não é pobreza, é a riqueza. O problema é sempre o coração do homem. Um indivíduo rico que reconhece que a sua estabilidade, aliás, que reconhece que a riqueza, na realidade, ela é instável. O homem rico que não coloca na riqueza a sua confiança, mas coloca em Deus, essa pessoa é feliz. Então o problema não é a riqueza. Uma pessoa que usa a sua riqueza para atender às necessidades de sua família, para socorrer os necessitados, para investir no reino de Deus, é uma pessoa abençoada, não é? Ela não é rica porque é abençoada. É uma pessoa abençoada e rica. Entende isso? A riqueza não é sinal da bênção do Senhor. A bênção do Senhor, logicamente que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, possibilita com que algumas pessoas sejam ricas, ou tenham habilidade para adquirir riquezas. Mas essa pessoa, ela só é de fato abençoada quando o seu coração está voltado para Deus. A sua confiança não está naquilo que ela tem, mas a sua confiança está no Senhor. Ok? Então, a riqueza não é sinal de bênção e também pobreza não é sinal de maldição. Ricos e pobres sempre existirão. Isso é uma coisa que sempre aconteceu e sempre acontecerá. Até nos meios ditos comunistas, né, você tem algumas classes que se destacam. Aí você tem aqueles comunistas que vivem nababescamente, que vivem no luxo, e tem numa mesma nação aqueles comunistas passando necessidade, vivendo com uma cota diária. Né? Você quer
saber o que eu estou falando, vai para um país comunista, né? Conforme nós temos aí, e vai lá viver, vai lá ver como é que eles vivem as dificuldades que aqueles pobres passam. Então, no país comunista não deveria haver pobreza, né? Mas tem, ok? Sempre tem. Então, não é a riqueza ou a pobreza que vai determinar a virtude ou se a pessoa está em pecado. Mas, na realidade, é onde está o próprio coração. Porque, conforme nós sabemos, existem muitas pessoas que são pobres que são infelizes porque colocam nos bens o seu coração. Então, se ela não tiver algumas coisas, ela vai ser infeliz a vida toda. A confiança dessa pessoa não está em Deus. Pastor, é possível um pobre não confiar em Deus? Sim, irmãos. É possível, sim. Caiu um negócio aqui atrás, mas vou deixar aqui. Vamos continuar aqui. É possível, sim, uma pessoa ser pobre e não confiar em Deus, certo? Então ela vai ter um problema moral grave ainda na sua vida. Agora, aquele rico que consegue, que obtém a sua riqueza por meio da desonestidade, por meio da iniquidade, da perversidade, aí essa pessoa se torna uma grande maldição. Ela não abençoa as outras, ela só traz problemas, só traz prejuízos e só faz provocar o mal nas outras pessoas. Porque muitos, infelizmente, elas enriquecem burlando a lei. Muitos enriquecem roubando dos cofres do governo, saqueando a nação. Muitos enriquecem, são milionários e, por que não dizer, bilionários, embora isso não chegue aos noticiários, né? Porque muitos sabem camuflar bem, não é? As suas riquezas. Mas é isso, porque tiraram de alguém. Sempre que alguém rouba dos cofres da nação, o pobre vai sofrer, vai faltar alguma coisa lá na ponta. Por isso esse crime é tão perverso, como nós temos quantos políticos corruptos, homens respondendo a centenas de processos e estão na televisão de cara lavada, dando entrevistas e muitas vezes acusando outros de corrupção. Mas esses ricos, apesar de terem uma quantidade grande de riquezas, são homens que não têm paz. São homens que têm o nome e a honra enlameados. São pessoas que não têm consciência limpa. São pessoas que não podem andar de cabeça erguida nas ruas. Né? Eu vi uma entrevista esses dias e o comentarista estava dizendo assim: o grande teste seria a Avenida Paulista. Então pega um determinado político que está sendo acusado de corrupção, manda ele caminhar na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e vê a reação do povo. Por outro lado, você pega lá esse outro político, não é? Manda andar na Avenida Paulista e veja a reação do povo. É o grande teste, não é? Aqui o político corrupto, ele não consegue andar nas ruas, ele não consegue andar de cabeça erguida, envergonhado muitas vezes por aquilo que ele fez de mal para a nação. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, é melhor ser pobre e andar com dignidade do que ser rico e viver aprisionado pela culpa. É melhor ter uma vida modesta e ser um orgulho para a família, e ser um exemplo de integridade para a sociedade, do que ser taxado como ladrão, mesmo nadando em ouro, mas ser taxado como ladrão. Por isso, é melhor ser pobre e rico do que
é melhor ser pobre e íntegro do que um rico corrupto. Amém, irmãos? Que nós possamos guardar esses valores preciosos, que nós ensinemos aos nossos filhos, que nós multipliquemos essas verdades para aquelas pessoas que nós conhecemos e que nós convivemos nos nossos relacionamentos. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos abraçar esses valores, praticar, viver de acordo com esses valores, defender esses valores e possamos também ensinar esses valores para outros, ó Deus. Senhor, que os Teus olhos estejam voltados para a nossa nação. Quanta perversidade, quanta malignidade, quanta corrupção. Ó Deus, venha afastar o homem mau. Venha, ó Deus, a destruir o homem perverso, para que o pobre não sofra, para que as pessoas de bem sejam valorizadas, para que as necessidades das pessoas sejam satisfeitas. Senhor, venha ajudar-nos. Olhe pelo nosso Brasil. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você deseja participar dos nossos cultos, por gentileza, dê o seu nome. Você que não é membro da igreja, que não está lá continuamente, você pode dar o seu nome no canal da igreja ou mandar uma mensagem por aqui mesmo, ou então procurar um membro da igreja e pedir para colocar o seu nome lá na nossa lista. Será uma alegria recebê-lo. Mas não deixe de dar o seu nome. Você também, membro da igreja, que está se preparando para fazer parte da membresia da igreja, precisa dar o seu nome, para nós nos organizarmos, enquanto ainda nós vivemos esse tempo de limitações devido à pandemia. Ok? À sua direita aí vai aparecer as informações bancárias para que você possa contribuir com dízimos de oferta, se for assim o desejo do seu coração, uma contribuição com alegria, reconhecendo que isso acaba sendo usado por Deus para a manutenção dos ministérios da Igreja Batista em Nova Suíça, naquele bairro onde nós estamos localizados. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir.